destruídos na comunicação dentro do lar. E é sobre essas coisas que nós queremos falar nessa noite. Amém? Então, para a gente entender um pouco a comunicação, eu quero que você reflita um pouco sobre essa frase, que eu achei interessante, num arquivo que eu achei na internet. Essa frase fala um negócio muito importante. Para destruir uma sociedade, basta deteriorar o relacionamento familiar. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo onde a família, que nós cremos, cristãos, tem sido atacada diariamente em seus valores, em seus princípios, em suas estruturas, em sua história. Estamos vendo uma banalização do conceito chamado família. Entendemos sim que vivemos num mundo de diversos. Quem torce para o Corinthians aqui? Sangue de Jesus tem poder. Tão feliz, né? Parmeira, não deu. Quem torce para o Palmeiras aí? Vai descobrindo aí, ó. Pro São Paulo. A fase tá aí, estamos aí, Cris. Tamo junto. Aê, aleluia! Vai falando, Jeová. Santos, pastor Ricardo, olha lá, a pesquisa vai falar. Olha o Sardão lá também. Aê! Eu vou falar desses grandes, tá? Não fique ofendido, pelo amor de Deus. Mas nós somos diferentes. Temos gostos diferentes. E entendemos que, independente de sermos cristãos ou não, nós estamos inseridos numa sociedade de diversidade. O que não pode prevalecer é uma imposição, a aceitação de coisas que nós não concordamos. Nós devemos ter o respeito, nós devemos respeitar a diversidade, nós devemos respeitar a diferença. Mas nós não podemos aceitar a banalização do conceito chamado família. Meus queridos, é a primeira instituição que o Senhor nosso Deus criou. É a primeira instituição que o Senhor nosso Deus velou. Então não podemos aceitar essa banalização. E é interessante porque essa frase fala sobre a deteriorar o relacionamento. Vai destruir, vai desmontar o relacionamento que existe dentro do seu convívio familiar. Quer ver um negócio interessante que está acontecendo hoje e que tem destruído esse relacionamento familiar? Quem tem um smartphone hoje aí? Aleluia, Jeová! Esse tal do smartphone tem acabado com a estrutura familiar. Infelizmente, para quem não sabe usar, tem destruído o seu convívio familiar. Nós estamos falando hoje sobre comunicação. Muito obrigado, varoa, pastora valorosa. Nós estamos falando sobre a comunicação. E hoje, devido à modernidade, a Ana vai mandar uma mensagem assim para a Bianca: mãe, estou com fome. O filho está no quarto, a mãe está ali nos seus afazeres, e aí manda uma mensagem: estou com fome, a janta está pronta. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu sei que essas tecnologias, que essas invenções são boas, agiliza a nossa vida,
Mas nós devemos parar por um momento, meus irmãos, e pensar sobre a comunicação da nossa família. A sociedade que nós vivemos, ela só é sociedade devido aos princípios de família construídos ao longo da história. Se não fosse a família, meus irmãos, não teríamos chegado até onde chegamos. Se não fosse esses princípios, esses valores da família, não teríamos chegado até onde chegamos. E o que nós vemos nos dias de hoje é uma inversão desses papéis. E quando nós falamos de comunicação, nós devemos entender algumas coisas importantes. Eu não sei se você está conseguindo enxergar aí. Alguém que não está conseguindo enxergar? Todo mundo está conseguindo? Hã? Todo mundo está conseguindo enxergar ali? Não dá visão. Que gravou? Olha que interessante que nesse tópico aqui a gente vai falar. Só uma introdução para você entender um pouco sobre a importância da comunicação. Fala assim: muitas vezes a causa primária de crise conjugal consiste na falta da habilidade ou relutância dos casais em se comunicar. Parece um negócio muito estranho do que eu estou falando aqui hoje. Mas, meus queridos, se tem uma coisa que está causando a destruição de muitas famílias, é a falta de comunicação. Mas não é essa comunicação que você está pensando. Oi, bom dia. Boa tarde, boa noite. Igual o grupo de WhatsApp. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é esse tipo de comunicação que nós estamos falando. Muitos casamentos têm ido aos extremos por falta de comunicação. Coisa simples. Mas que o problema não é ser simples. O problema é a aceitação da falta de comunicação. Olha que interessante. Muitos casais sabem que estão errados, falhando em sua comunicação, mas não estão bem certos quanto ao que devem fazer para melhorar. Até sabe que falta a comunicação, mas o problema é que não estão sabendo lidar sobre o que fazer para melhorar, ou o que fazer para mudar essa situação. Fase de namoro. Amém? Quanto tempo? Quem namorou aqui 5 anos? Eu estou chutando alto, tá? Fase de namoro, tá? Não é de casamento não. 3 anos. Aleluia. 2. 1. O Davi. Está profetizando já. Tem gente que namorou mais de 5. Alguém? Aí, mais de 5. Tem gente. A minha prima, eu tenho uma prima que namorou 14 anos. Estou mentindo, não, Fábio? E aí decidiu, eu acho que está na hora da gente casar. Falei, legal, depois de 14 anos, tá legal, pô. Mas na fase de namoro é interessante porque a comunicação é mais fácil, não é? O Cris olhou para a Vivi e falou, essa loira aqui. Aí começou a trocar ideia, aí começou a corresponder essa comunicação, não tinha ruído no meio dessa comunicação, e aí o olhar, o brilho no olhar, fechou com chave de ouro.
É interessante isso, porque na fase de namoro, a comunicação é mais fácil. A comunicação é mais prazerosa. Creio eu que não foi só comigo. Mas a fase de namoro é bem diferente. Mais disposição, mais dar o braço a torcer, é mais engolir sapos. Eu lembro uma vez, aqui todo mundo sabe que eu não sou muito chegado de cebola e nem alho. Amém? Há muito tempo atrás, eu tive uma namorada que ela me convidou para almoçar na casa dos seus pais. E aí, chegando lá, quis me agradar, foi montar o meu prato. E lá tinha uma maionese. Irmãos, eu via brilhar a cebola de longe. Meus olhos, meu irmão, detectavam aquilo de longe. Para você ter uma noção que o pedaço não era pequeno. Pimentão, aleluia. Cenoura, e era tudo pedaço grande. E eu falei, e agora? Se vira nos 30, né? Eu não comi, irmão. Eu engolia a comida. Do jeito que eu engolia, tomava Coca-Cola em cima. Mas porque eu não quis desagradar, né? Mas isso é interessante, porque na fase de namoro, tudo parece mais fácil. Você se comunica melhor com o seu amado. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Os animais são pequenos na fase de namoro. Na fase do casamento, os animais começam a crescer um pouco. Mas tudo isso faz parte da comunicação. O que nós não podemos deixar, meus irmãos, é ficar sem se comunicar. É ficar sem conversar um com o outro. Olha que interessante. O monólogo não é suficiente para duas pessoas se relacionarem. Eu sei, varão, que a mulher, bênção de Deus, ela fala mais do que o homem. Amém? Mulheres? Aleluia? Eu sei que as mulheres falam um pouco mais do que os homens. Mas monólogo, meu irmão, não é para duas pessoas se relacionarem. Não dá certo. E eu sei também que os homens, por sua vez, são mais fechados. Uma certa vez, a Camila, eu não lembro o que ela falou para mim. Eu fiz assim, aham. Ela falou assim, aham, o quê? Eu falei, não, estou respondendo essa pergunta. Eu sei que o homem, ele quer falar somente pelo aham. Tinha um amigo nosso que ele brincava. Ele falava assim que ele respondia a esposa dela pelo aham. Ela começava a falar num dos cômodos, começava a falar o dia a dia, falava as coisas e tal, e ele só aham, E ele rolava essa conversa, né, muito boa entre a mulher expressar o seu dia e ele somente no aham. Só que, meus queridos, ele falava para mim que ele não entendia nada do que ela falava. Ele só queria responder para não ter um atrito. Se perguntasse de tudo que ela falou, se ele fosse fazer ele não entendia. Olha que interessante, a palavra de Deus tem um texto que fala assim, Salmos 19, 3 e 4. Não há linguagem nem fala onde se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Olha que interessante. O nosso Deus
O nosso Criador, Ele se comunica. Ele fala. Meus queridos, você não tem noção de quantos casamentos estão se desfazendo por falta de comunicação. Porque não expressa a vontade, não expressa o que está sentindo, não expressa o que está dentro da pessoa, e aí a pessoa só vai guardando, só vai guardando, só vai guardando, e de repente vira uma bomba de Hiroshima. E meu irmão, depois que explode essa bomba de Hiroshima, não tem mais jeito. O atrito vai vir. Meus queridos, devemos de nos comunicar. Devemos de nos expressar para o nosso cônjuge. Mesmo que para você, homem, é mais difícil se expressar os seus sentimentos, você tem que começar a treinar isso em você. É interessante, porque fala assim, nesse tópico aqui, fala assim: resultado de uma boa comunicação levará o casal a alcançar 3 níveis de excelência. Quais são eles? A compreensão, renúncia e tolerância. Porque, meus irmãos, quando nós expressamos aquilo que estamos falando, quando nós temos um diálogo, ele vai levar o quê? A compreensão daquilo que está dentro do seu parceiro, que está dentro da cabeça do seu cônjuge. Quando você fala, quando você se comunica, quando você dialoga com ele ou com ela, você vai falar o que está passando dentro de você. E para o receptor da sua fala, vai ter uma compreensão talvez da situação que está acontecendo. Por isso é importante se comunicar. Mas quando nós nos comunicamos bem, chegamos à compreensão de muitos problemas que estamos passando dentro de casa. O outro tópico, quando fala sobre a renúncia, porque quando você começa a compreender o outro lado, você começa a renunciar muitas das suas coisas. Quando você entende um pouco o que está passando o outro lado, as dificuldades, as limitações, os problemas pessoais, porque independente de você ser casado ou não, você é um ser pessoal. Você tem a sua individualidade. Quando isso é expresso ali em palavras, quem recebe essa expressão, essa fala, começa a compreender. E aí o outro lado que talvez não conseguia entender a pessoa, começa a renunciar muitas das suas coisas, para que haja um bom entendimento dentro de casa. Renúncia. O problema, meus irmãos, é que muitas das vezes as pessoas não querem renunciar. Por quê? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Eu tive uma educação, essa cultura veio da minha família, então não tem jeito de mudar. Meus irmãos, tem jeito de mudar. Porque quando você aceitou, lá no casamento, amar, respeitar, honrar, até que a morte vos separe, você tem que entender que a renúncia é algo importantíssimo na vida do casal. E a outra coisa de uma boa comunicação que chega a um nível assim maravilhoso é sobre a tolerância. Por quê? Ninguém é perfeito. Sabe a tampa da privada levantada? Talvez vai ter que ficar abaixada. Sabe a pasta de dente que você não gosta, que aperta no meio?
Vai ter momento que vai estar apertada no meio. Sabe a toalha molhada que talvez fica na cama? Vai ter momento que ela vai ficar molhada em cima da cama. Meus queridos, ninguém é perfeito. Todos nós falhamos. Todos nós erramos. Eu não estou dando aqui uma desculpa para você, homem. Ah, não, o pastor falou que a toalha molhada vai ficar. Eu vou deixar a toalha molhada agora. Aleluia! Não! Nós devemos aprender uns com os outros. Só que, meus queridos, para a gente entender isso, a gente tem que compreender que nós somos diferentes uns dos outros. O seu cônjuge foi criado de uma forma diferente da sua. O seu cônjuge teve uma educação diferente da sua. Talvez os princípios que foram passados para ele são diferentes dos seus princípios. E no relacionamento, quando nós começamos a compreender que a comunicação é algo importantíssimo, devemos entender que somos diferentes. E nessas diferenças vai influenciar em tudo na nossa comunicação. Ou o homem é igual à mulher nos seus sentimentos? O homem é igual à mulher nos seus sentimentos? Duvido. Duvido. Aqui temos uma psicóloga. O homem é igual à mulher nos seus sentimentos? Já chegou, Tati, o casal ser igualzinho nos seus sentimentos? Jamais. Os dois são diferentes. Só que nós devemos aprender com essas diferenças. Isso se chama, meus irmãos, casamento. Nós devemos aprender um com o outro. E entender que quando nós nos comunicamos bem, chegamos na diferença, e por mais que as diferenças são algo visível, mesmo assim, continuaremos felizes. Ou você casou para ser infeliz? Quem casou aqui para ser infeliz? Creio que ninguém. Amém? Então essas diferenças são importantes. Eu acho que você não vai conseguir enxergar, mas essa é a cabeça do homem. Esse é o pensamento do homem. Está dando para enxergar? O que você mais enxerga aí? Não precisa ter vergonha de falar não, meu irmão. Aqui está todo mundo adulto. Então vamos chegar lá. O que mais você enxerga aí? O sexo. Existem outras coisas também. Por exemplo, a habilidade doméstica. Olha onde está a habilidade doméstica aqui, ó. Quer ver uma outra coisa muito importante? Olha outra coisa importante. A habilidade de encontrar as coisas em geladeiras e armários. Olha onde está esse nervo. Nesse pontinho aqui. Quer ver um ponto importante na cabeça do homem? É o centro de esportes. Aí pega toda essa parte aqui, ó. Outra coisa importante na cabeça do homem é o impulso. Cadê? Atividades perigosas e idiotas. Irmãos, eu sou homem. Pensa num ser que gosta de fazer coisa perigosa. Cara do Douglas. Pensa num ser que gosta de
de fazer algo perigoso. Jogar livro no ventilador, né, Cris? Lembra disso? Carteira. Eu estudei com o Cris, ó. Lembra disso? Acabava a energia na escola, meu irmão. Era só carteira voando. O pau quebrava. Eu lembro uma vez que tinha um amigo meu, e nós fomos num sítio. Chegando nesse sítio, tinha um mourão bem grande assim, que tinha um rachado bem grande assim no meio do mourão. E nesse rachado, umas abelhas, Hélio, criou o seu favo ali, vamos dizer. E Tati, escorria mel assim, o negócio. Aí vem a curiosidade do homem. Será que esse mel é bom? E as abelhas, Gessé, quebrando. Aí tivemos a brilhante ideia. Pegamos um pedaço de madeira desse tamanho. Falamos, vamos acertar o mourão, ela sai fora, a gente vai lá e pega o mel. E aí ficavam os dois ali, né? Falei, e agora? Tacava um pedaço de pau assim e errava o mourão. Aí eu falei, não, cara, a gente tem que chegar mais perto. Aí a gente chegou mais perto. Pegou o pedaço de pau e deu no mourão. Pau! Mas acertou. Rapaz, eu nunca vi tanta abelha na minha vida. E o outro amigo nosso que estava aqui, nossa, o cara morria de medo de abelha, estava lá longe. Adivinha o que aconteceu com ele? Rapaz, as abelhas foi tudo no cara. Mas picou ele bonito, assim. Mas irmãos, o homem ele tem esse negócio. Quer ver outra coisa interessante? Que é interessante na cabeça do homem. Conversor de comida em gases. Aqui, ó. Está nesse nervo aqui. É a natureza do homem. Mas, meus irmãos, eu quero mostrar isso tudo para você, porque nós somos diferentes. Não vai fazer isso debaixo do cobertor, pelo amor de Jesus. Isso dá um rolo tremendo. Nós somos diferentes. Fomos criados diferentes, temos entendimentos diferentes, temos culturas diferentes. E para você entender um pouco mais, essa é a cabeça da mulher. Amém? Olha que interessante. Bem ali no centro está o hemisfério da necessidade de compromisso. Compromissada. Olha outra coisa, célula do consumismo desenfreado. Essa parte desse nervo aqui, ó. Não estou falando que todas são assim, tá? Pelo amor de Jesus. Só estou querendo mostrar a diferenciação de pensamentos um do outro. O que você não está enxergando aí? Eu escutei aí. Eu escutei. Olha aonde ele está. Micron do sexo depois do casamento. Esse pontinho aqui, ó. Brincadeira, irmãs. Pelo amor de Jesus, estou brincando. Só que a mulher tem muito mais compromisso do que os homens. Meus queridos, nós pensamos diferentes. E por mais que você está casado há 15 anos, há 20 anos, 30 anos, 5 anos, eu não sei. Por mais tempo que você esteja casado, mesmo assim, a mente sua é diferente da dele. E devemos aprender a conviver um com o outro. Não é fácil? Não é fácil. É impossível? Também não é impossível. Mas essas diferenças fazem algo importantíssimo na comunicação. Porque quando conseguimos compreender essas diferenças, conseguimos ter aqueles 3 êxitos, por causa da boa comunicação. Só que o problema é que muitas das vezes o homem não entende a mulher. Por quê?
o painel do homem é esse. Painel de controle do homem. E o painel de controle da mulher? Existe uma piadinha, né, que o pessoal fala, né, que Deus criou o homem primeiro, porque se criasse a mulher, né, ia estar criando o mundo até hoje. Brincadeira. Mas nós somos diferentes, e a estrutura, o pensamento, o jeito é totalmente diferente. Meus queridos, é isso que a gente tem que entender. E quando não se entende isso, quando não se compreende isso, é aí que começa o atrito, é aí que começam as brigas, é aí que começam as desavenças. Ou como diz o meu cunhado, que é policial militar, começam as desinteligências. Ele chega lá em casa às vezes, né, tá todo mundo almoçando lá, ele até brinca, ele fala, teve uma desinteligência lá do casal. Eu falei, uma desinteligência? É um negócio estranho, né, ele fala, desinteligência. Mas é aí que começa, porque não compreende que são diferentes. Entra toda a questão hormonal da mulher, que é diferente, sentimento, muitas coisas são diferentes, meus irmãos. Isso tudo que nós estamos falando aqui se resume numa só palavra: casamento. Essa é a graça de tudo. Porque mesmo diferentes, mesmo sendo diferentes em nossas estruturas, em nossos pensamentos, em nosso jeito, o casamento, quando ele vem, ele nos traz benefícios maravilhosos. Por quê? Já não somos mais somente uma pessoa. E esse é o interessante da palavra de Deus, porque quando você conhece o seu cônjuge, e é algo abençoado por Deus, como está escrito na palavra de Deus, que o casamento é abençoado por Deus, essa pessoa que você conhece, você traz para o seu convívio, você se relaciona, você casa, aí dois se torna um. E essa é a graça do negócio. Isso tudo, meus irmãos, que nós vivemos se chama casamento. E como anda a nossa comunicação? É interessante uma definição que fala sobre a comunicação, que fala assim, comunicar é um processo verbal de compartilhar informações com outra pessoa, de forma tal que ela compreenda o que está dizendo. Você entende tudo que a sua esposa disse? Aleluia, Jeová. Parece que está falando línguas estranhas. Aí você não tem o dom da interpretação de línguas estranhas. Aí você tem que pedir ajuda para o Espírito Santo. Meus queridos, essa comunicação ela é muito importante. Porque é ali, meus irmãos, que os nossos laços vão se fortalecer ainda mais. Porque mesmo na dificuldade, quando você começa a entender, a se comunicar, você começa a compreender o lado, e aí você começa a entender o porquê de muitas coisas. E é aí que um começa a ajudar o outro. Existem dois tipos de comunicação, meus irmãos, que a gente pode fazer. Uma que é edificante e a outra, meus irmãos, que é corrupta. Em Tiago diz sobre um órgão muito poderoso chamado língua. É interessante porque fala sobre um membro do corpo muito pequeno, mas que pode causar um estrago gigantesco. E meus irmãos, você não tem noção do poder das suas palavras. Muitas das vezes não entendemos e não conseguimos compreender o poder das nossas palavras. Essa comunicação edificante, meus irmãos, é aquilo que o Senhor nos diz em sua palavra.
E a comunicação corrupta é aquilo que o Senhor nos orienta para que a gente não faça em nossa vida. Porque existe uma diferenciação, meus irmãos, que o Senhor faz na sua palavra, em muitos textos, quando nós falamos sobre comunicação, entre os justos e os injustos. Entre aqueles que seguem a Deus e que temem a Deus, e aqueles que não temem a Deus. E devemos entender, meus irmãos, que esse tipo de comunicação está dentro de nós, dentro da nossa vida. E quando nós não prestamos atenção, estamos realizando a comunicação corrupta. Por mais que a nossa comunicação quer ser edificante, se não prestarmos atenção, a nossa comunicação se torna corrupta. De uma fonte, a palavra do Senhor nos diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água: a água doce e a água amarga, salgada. Não tem como, meus irmãos. Ou você se comunica de uma forma edificante, ou você se comunica de uma forma corrupta. Você, meus irmãos, vocês são instrumentos de Deus nessa terra. Você é a obra-prima do Senhor, é a primazia da criação de Deus. E esse poder está dentro de você. A escolha é sua. A escolha de abrir a sua boca para abençoar é sua. A escolha de você abrir a sua boca para amaldiçoar também é sua. E não é coisa do inimigo, não. Isso está dentro de você. A palavra de Deus nos diz que tem um texto que fala que existe uma guerra dentro de nós, entre a alma e o espírito. E nessa guerra, meus irmãos, aquele que nós alimentarmos mais é o que vai vencer. Então devemos tomar cuidados na nossa comunicação. Só que na nossa comunicação existem alguns pontos interessantes nela. E o primeiro ponto que a gente vê é sobre o falar. Ou você está achando que até este momento a comunicação é somente falar? Não. Existem alguns pontos importantíssimos na comunicação. O primeiro é falar. Mas falar o que dá na telha? Não. Falar em qualquer momento? Também não. Falar o que quer, assim, não quero nem saber? Também não. No falar, devemos entender que existe um conteúdo naquilo que falamos. Outra coisa é a forma com que falamos. E outra coisa também é o lugar onde falamos. E o tempo em que falamos. O tempo, meus irmãos, não é esse tempo de fala, quantidade, mas sim um momento que você fala. Por exemplo, o marido é parmeirense roxo. Cadê o Mateus? O marido é parmeirense. E aí ele acabou de perder para o Corinthians. Não é uma boa hora para falar. Não é um bom momento para se comunicar. Espera a poeira baixar. Espera a situação ali baixar. E aí você fala. É qualquer coisa que você tem que falar? Não. Porque no conteúdo da sua fala, meu irmão, você pode matar uma fé, por exemplo. No conteúdo da sua fala, você pode matar um amor que existe na pessoa. Porque a sua palavra tem poder. E não é qualquer coisa. Não é de qualquer forma também. Tem um
momento certo para se falar e o lugar certo também para se falar. Estávamos uma vez, eu e a Camila, numa lanchonete. A gente tinha acabado de sair do trabalho. E aí ela falou assim, vamos comer alguma coisa ali no Subway. A propaganda. E aí a gente estava ali, estava passando como que chama aquele programa? Malhação. Malhação estava passando, um programa que passa pela eternidade. Né? É de geração em geração. E aí estávamos ali e de repente foi o primeiro beijo de adolescentes na televisão. E foi bem naquela hora que aí ela falou assim, credo! Porque é muito diferente da nossa realidade. Aí eu falei assim, filha, fala mais baixo. Porque a gente não é igual antigamente não, filho. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. A gente está vivendo esse tempo. E meus irmãos, na comunicação conjugal, existe conteúdo, meu irmão. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Eu lembro uma vez que a gente estava vindo para a igreja. Olha para você ver, meus irmãos, que ninguém está livre disso. Nós estamos vindo para a igreja, e aí eu não lembro o que aconteceu. Ela falou um negócio para mim, e aí eu sou muito, uma calma dos anjos. Eu fui ríspido na minha resposta. Chegando na igreja, o louco pastor. Você acha que o pastor não erra também, irmão? Se você achar isso, então amém. Chegando na igreja, olha para você ver, meu irmão, a importância da comunicação, a importância daquilo que você fala no momento certo, na hora certa, daquilo que você responde na sua comunicação. Eu sei que muitas das vezes dá vontade de responder muitas coisas, mas acalma o seu coração. Não sei se existe uma técnica, Tati, de contar até 10, contar carneirinho pulando, mas acalma o coração. Você quer ver o pior momento para se falar alguma coisa? É quando os dois estão nervosos. Meu irmão, quando a tensão está alta, é melhor você seguir o Provérbios que diz que é melhor você... um tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. É melhor você ficar quieto. Porque neste momento de tensão é aí onde saem as maiores aberrações. É onde acontecem os maiores erros. E nessa comunicação, o falar ele é muito importante. Só que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Outra coisa que existe na comunicação é o ouvir. Meus queridos, você tem que aprender a ouvir também. Não é só falar, não. Você tem que saber escutar também. Eu sei que você fala, eu sei que você expressa a sua opinião, mas você também tem que saber ouvir. Infelizmente, muitas pessoas não entendem esse processo. Só quer falar, só quer se expressar, mas não sabe ouvir. O ouvir é algo importantíssimo na comunicação. Só que também não é ouvir de qualquer jeito, meu irmão. Eu lembro uma vez que a Camila, ela fazia alguma coisa na cozinha, e aí eu estava prestando atenção num programa de televisão, e ela queria falar um negócio para mim. E aí eu lembro que depois ela falou isso para mim, porque na hora eu não entendi nada. Ela começou a falar comigo, eu não estava entendendo, eu fiquei no aham. Aí ela percebeu que eu não estava entendendo nada. Ela começou a falar assim, o abacaxi, a melancia está na geladeira. Começou a falar coisas assim que não tinha nada a ver. E eu, aham. Isso não é ouvir, meus irmãos. Isso não é saber ouvir.
ouvir, meus irmãos, tem que olhar na face de quem está falando. Se tem uma coisa que eu quero morrer, e eu creio que o pastor Ricardo vai concordar comigo, é quando você está ministrando, você está pregando, está falando, e aí o irmão está do lado assim, ó. Estou mentindo, pastor? Rapaz, começar a trazer uns giz aqui, fazer que nem o meu professor de química fazia. Os alunos conversavam, você lembra esqueci o nome dele, que usava um óculos preto, novo, esqueci o nome dele. Os alunos conversavam, ele tacava giz. Irmãos, quando você está falando, quando você está ouvindo alguém, procure dar atenção para a pessoa. Olhe nos olhos. Olhe na face da pessoa. Ouvir também, meus irmãos, demonstrando interesse no que a pessoa está falando. Você quer ver uma coisa que deixa também maluco? É quando você está expressando algo. É pensar. Irmão, finge pelo menos, meu Deus do céu. Você tem que demonstrar um certo interesse por aquilo que a pessoa está falando. Porque senão a pessoa se sente menosprezada. Isso é ruim. Outra coisa interessante no ouvir com o coração aberto e mente desarmada. Porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não gostamos de escutar a verdade. Porque a verdade dói. E se tem um negócio, meu irmão, que dói, é a pessoa falar e você entender. Fiz caca. E aí você tem que pedir desculpa. Hoje existe um negócio chamado WhatsApp que facilitou muito, né? Brincadeira! Você tem que ser pessoal, irmão, nada de WhatsApp, hein? Pelo amor de Deus. Mas isso dói. E na maioria das vezes o ser humano não gosta de escutar a verdade. O que o ser humano gosta? Que passe a mão no ego dele. Só vai conversar. Nossa, você é uma bênção. Aleluia. Nunca vai ter uma crítica. Nunca vai ter algo falando, você está errado. Meus irmãos, devemos entender que na maioria das vezes não gostamos de escutar a verdade. Porque a verdade dói. Mas ela é necessária, meus irmãos. Porque nesse processo de comunicação, existe um ponto muito importante, que é o perdão. Você quer saber de um negócio que atrapalha e muito a comunicação do casal, a comunicação dentro do âmbito familiar? É o perdão. Mas não é esse perdão que as pessoas, sabe, você tem que perdoar. Sabe aquela coisa linda e maravilhosa de somente falar? O perdão está além, meus irmãos, somente da fala. O perdão está na sua ação, está dentro de você. E é interessante porque o Senhor Jesus, em um dos seus ensinos para os discípulos, ele dá um ensinamento sobre a oração. Os discípulos não sabiam orar. E aí os discípulos falam para ele: Senhor, nos ensina a orar. E aí Jesus deixa aquela oração modelo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Ai, Jesus. E agora? Você quer perdão de Deus? Você tem perdoado? Você quer perdão do Senhor, mas você tem perdoado? Meus irmãos, o perdão, ele está além
de muitas coisas que as pessoas têm falado. O perdão, ele não é só abertura condicional. Por exemplo, eu perdoo só se. Esse só se é uma condição. E isso não é perdão, meu irmão. Isso não é perdão. Porque você colocou uma condição. O perdão também não é desculpar o erro, porque desculpa não é perdão. Desculpa é diferente de perdão. Outra coisa que o perdão também não é ignorar o incidente. Vamos deixar passar. Vamos ignorar isso aí. Isso não é perdão. Outra coisa que não é perdão também é simplesmente esquecer. Porque aí o que começa a acontecer? Começa a acumular as coisas, acumular, e aí de repente, bomba de Hiroshima. E aí, meu irmão, depois que a bomba de Hiroshima ataca, é um problema. O que é perdão? Algo que exige a ajuda de Deus. Meus queridos, devemos entender que o Senhor, o nosso Deus, é o nosso Criador. Então Ele nos entende, Ele sabe o que está dentro de nós. Ele sabe o que está dentro da nossa cabeça. Ele sabe o que está dentro da nossa mente. O perdão que fazemos, independente de sentirmos ou não. Independente de sentirmos ou não. O perdão é obrigatório para você. Sabe por quê? Senão você infringe o ensinamento do Senhor. Nos perdoa, assim como tenho perdoado. Meus queridos, o perdão é um ato de amor, a tirar fora da sua lista de ressentimento. Porque tem gente que ele perdoa, mas fica lá, né, guardadinho. Miserável, está anotado aqui, ó. Aí no outro vacilo mas você lembra? Você lembra daquele dia que você falou tal coisa? Você me disse isso? Meus queridos, devemos entender que o perdão ele é primordial na nossa comunicação. Sem ele não conseguimos nos comunicar bem. Porque ele vai interferir no falar e no ouvir. Ele vai interferir em todas as outras questões que interferem ali na comunicação. E aí entram os ruídos que existem no meio da comunicação. Meus queridos, eu sei que não é fácil muitas coisas que acontecem com a nossa vida. E principalmente no relacionamento conjugal. Mas devemos entender que a comunicação é algo que Deus espera de nós. Somos individuais? Somos. Mas você casou. Você se relaciona com o seu cônjuge. E nessa relação não pode ser uma relação somente de aparência. Você tem que se comunicar. Eu vou pedir para que você fique de pé agora. Fica próximo aí do seu cônjuge. Ô digníssima, chega mais. Tá com vergonha, né? Tá próximo aí do seu cônjuge? Aqui pertinho de mim. Tô suando, parece uma mina aqui. Aqui vai algumas perguntas para os maridos. Primeiro é com você, varão. Você é forte, macho. Aguenta aí. Você costuma elogiar a sua esposa? Não responde. Não
Não precisa responder. E nem com um cochichaco. Fala que sim, fala que sim. Pelo amor, hein? Dá aquela cutucada assim de baixo. Você é sensível aos medos da sua esposa? Mas ela tem medo de barata. Eu não estou falando de medo de barata, gente. Pelo amor de Deus. Tá de barata, hein? Não estou falando desse tipo de medo. Estou falando o que está dentro da caixona dela. Dentro do coraçãozinho dela. Você é sensível para isso? Você desenvolve segurança emocional na sua esposa? Porque a mulher tem que se sentir segura, meu irmão. Emocionalmente falando. Mulher é muito mais sensível do que o homem. Isso é fato. O homem tem que transmitir essa segurança emocional. Aguenta aí, varão. Você é capaz de pedir perdão à sua esposa ou a seus filhos quando está errado? E eu sei que para o homem esse negócio é difícil. Mas varão, você tem que começar a praticar essa parada. Porque reconhecer que está errado não vai te diminuir nada. Pelo contrário, vai fazer você crescer diante da sua esposa, diante dos seus filhos. Sabe o que é interessante? A Bíblia em nenhum momento anulou ou tentou apagar as fraquezas de Jesus. É louco, mas Jesus sentiu fome, chorou e teve angústia de morte quando ele estava lá no Getsemane. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia tentando anular isso. Mas o homem não, né? Eu não choro, sou macho. Meus queridos, olha que interessante. Aguenta aí um pouquinho aí, varão, tá acabando. Você conversa com a sua esposa antes de efetuar uma compra de valor elevado? Aleluia, Jeová. Essa é tensa, hein? Livro sai, Jesus. Você sente que as suas linhas de comunicação entre você e sua família estão totalmente abertas? Quem já pegou linha cruzada aqui, irmão? É engraçado demais, cara. Você está falando, entra outra conversa pro meio, aí você já nem está entendendo, mas você está prestando atenção na outra conversa. A sua linha de comunicação, meus queridos, dentro do seu convívio familiar tem que estar aberta. Você tem que, ao mesmo tempo que você fala, você também tem que ouvir. E mesmo que doa aquilo que você vai escutar. E para acabar ali com os homens, você dá importância às pequenas coisas? Uma vez eu cheguei em casa, aí eu cheguei, entrei, como de costume, pá, aí beleza. Aí ela falou assim, você não vai falar nada? Sim, cortou o cabelo? Eu falei, não. Eu falei, ixi, não cortou o cabelo, agora lascou. Eu limpei a casa. Lembra disso? Aí, ó, tem importância das pequenas coisas. Para ela era importante eu perceber isso. Limpar a casa. Homens, tem que valorizar as pequenas coisas, homens. É sua roupa, é sua casa limpa, as pequenas coisas. Amém? Agora é sua vez, mulher. Segura o rojão. Não, você não pode ver. Como você demonstra o seu amor
para o seu marido. Na comunicação, meus irmãos, devemos entender que isso é importante. Mulher, como eu já falei, é diferente de homem. Como você demonstra isso para ele? Como você trata o seu marido na intimidade, diante das crianças e outras pessoas? Há um tempo atrás eu escutei uma historinha muito interessante. O menino chega para o pastor da igreja e fala assim: pastor, deixa a gente morar aqui dentro da igreja. O pastor falou: mas que raio que é esse, rapaz? Você quer morar aqui dentro? Você é doido? Não, pastor, deixa nós morar aqui dentro. O pastor falou: mas por quê? Não, porque aqui meu pai não bate na minha mãe, aqui meu pai não xinga a gente, não espanca a gente. Não adianta a gente só ser o casamento do Facebook ou o casamento do Instagram. E lá dentro? Meu irmão, pensa numa geração complicada, essa geração, bicho. Porque Facebook, Instagram, aleluia. Aí já acabou ali, fecha a cara na hora. A gente tem que entender que esse tempo que a gente está vivendo é perigoso. E a gente não pode viver por aparências. Você surpreende às vezes com atitudes românticas. É óbvio que para a mulher ela faz isso muito mais do que os homens. Irmão, vamos falar a verdade, irmão. A gente é rústico mesmo. Você é bruto. É como chama lá o ogro lá, o Shrek. Essas coisas têm que existir. E naquele momento, meu irmão, não vem com camisa de Jesus amado. De eleição não, hein? Pelo amor de Jesus. O sangue de Jesus está amarrado. Repreende esse mal, hein? Você sabia que o exercer a missão de apoio é uma das mais fortes demonstrações de amor? Uma coisa interessante que a Bíblia nos fala, que a mulher, ela é auxiliadora do marido. A submissão, quando nós falamos submissão, hoje distorceram muito essa palavra. Não é uma coisa, sabe, negativa, de diminuição. Pelo contrário, ela faz parte da missão, porque é uma submissão. Auxiliar ali o companheiro, a família, está ali, meu irmão. Esse auxílio, essa coisa maravilhosa, faz parte de algo muito importante aos olhos de Deus, que é a família. Está acabando, mulherada. Você usa o elogio para motivá-lo a melhorar cada vez mais? Por quê? Já te falei! Você não muda! Meus irmãos, se a mulher entendesse o poder que ela tem na mão, como diz o Pink e o Cérebro, vamos conquistar o mundo. Meus irmãos, devemos entender que na nossa comunicação, tudo isso que a gente está falando é importante. Entender que somos diferentes uns dos outros. Entender que cada um pensa de um jeito diferente do outro. São momentos de reflexão que nós temos aqui. E essa pessoa que está aí do seu lado, ela te ama. Ela te quer bem. Ela não te quer mal. Até que a morte nos separe. Ela te quer bem. Ela te ama.
Amém? Abaixa a sua cabeça. Feche seus olhos um momento. Quero fazer uma breve oração. Logo depois eu vou estar fazendo uma dinâmica com vocês. Eterno Deus e soberano Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Neste momento, diante da tua face, eis-nos aqui, reunidos, ó Pai, para te adorar e bendizer o teu nome. Eis aqui famílias, ó Pai, representadas, relacionamentos, ó Deus. Senhor, entendemos através, ó Pai, da tua palavra que somos diferentes um do outro. E que a família, ó Pai, é a instituição que o Senhor criou. A família, ó Pai, é o bem mais precioso que podemos ter. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a cada um de nós, como família, como casal, no nome de Jesus. Que nós venhamos a compreender, ó Pai, essas diferenças. Que nós venhamos, ó Deus, a nos comunicar melhor, ó Deus. Ó Deus, que nós venhamos aprender, ó Pai, a nos comunicar, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja guiando as nossas vidas, nos auxiliando a cada dia, dos nossos casamentos, ó Pai, dos nossos relacionamentos, no nome de Jesus. Nós repreendemos agora, Pai, todo o mal que tem agido contra a família, no nome de Jesus, no relacionamento, brigas, intrigas, ó Pai, mágoas, caia por terra agora, no nome de Jesus, e que floresça, ó Pai, cada dia mais e mais do amor, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoe a cada casal aqui, ó Deus. Abençoe a cada relacionamento, a cada família representada, no nome santo de Jesus. E fortalece, ó Pai, a nossa família, porque sabemos, ó Pai, que família forte, igreja forte. No nome de Jesus, que toda sorte de bênção venha sobre esses casais, para a Tua honra e Tua glória, ó Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém?